de informação? Já já, João Carvalho se integra ao nosso timaço. Olha, hoje o presidente Lula anunciou que o valor do novo salário mínimo vai ser de R$ 1.320 e que a isenção do imposto de renda vai subir para R$ 2.640. Essa faixa de isenção será aumentada de forma progressiva até chegar à meta do governo, que é ousada, R$ 5.000 de isenção. Sem reajuste na tabela desde 2015, hoje o imposto de renda incide sobre a renda a partir de R$ 1.903 por mês. O novo mínimo deve entrar em vigor no dia 1º de maio, no Dia Internacional do Trabalho. Hoje o mínimo é de R$ 1.302. O custo desse reajuste do mínimo pode chegar a mais de 5,6 bilhões no ano, num cenário de um aumento nas concessões de aposentadoria. Vamos ver como era e como ficou então, tanto o mínimo quanto a faixa de isenção do imposto de renda. Temos uma cartela para mostrar para você. Cartela no ar, tá aí. O salário mínimo atual é de R$ 1.302, o novo valor vai para R$ 1.320. A faixa de isenção do imposto de renda de quem ganha até R$ 1.903, agora vai para quem ganha R$ 2.640. É uma medida de um grande impacto no país, uma medida que Lula dá mais um passo para cumprir promessas de campanha. Uma das promessas era o reajuste real do salário mínimo acima da inflação e o aumento da faixa de isenção do imposto de renda até chegar a R$ 5.000, o que é um grande desafio para a equipe econômica. Para avaliar esses números, eu converso com ele, João Carvalho. Boa noite, João. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os colegas de bancada aqui. Boa noite, meu norte do Brasil. E boa noite para quem está na chuva aí, né, Nanis? Chuva em Teresina, cidade daquele jeito, né? João, olha, põe na aberta de novo, o João também em sintonia, olha aí. Todo mundo na sintonia, na paleta de cores. João, que também é um grande repórter. Parabéns, João, pelo dia do repórter. Obrigado, mas há muito tempo que eu saí dessa atividade, né, Cássio? Mas o espírito não deixa, a não apuração continua. Deixar de ser jornalista, né? Porque você que foi até um dia desses fazer jornal, sim, é outro esquema, né? É outra jornada. Analise, o principal reflexo aí, você tem duas preocupações. Quais são as preocupações? Sempre a Previdência, o presidente dá um aumento, mas tem que olhar para o impacto da Previdência. Pelo presidente, ele podia dar uma maior, porque no setor produtivo, mesmo 20 minutos, R$10, R$20, não dá tanto problema. É claro que onera a folha de pagamento do setor privado, mas não dá problema. Na Previdência, cada R$1 representa em torno de 50 milhões a mais na Previdência, né? Então, cada real que você dá lá, você tem que dar uma olhada, porque é um impacto muito, muito grande. E o outro impacto é na questão da própria folha, da folha em si. Você tem a questão das contribuições sociais, todos os, vamos colocar aqui, aqueles planetas, aqueles satélites que circulam ao redor da folha também tem um acréscimo. No restante, você só tem benefício, porque você tem um crescimento efetivo da economia, com a movimentação bancária aumentando, com a movimentação no setor comercial, principalmente porque as pessoas recebem mais dinheiro, passam efetivamente a comprar, e tem também uma melhoria em outro aspecto, na questão do endividamento. Você espera que a pessoa ganhe no melhor, mesmo que seja um pequeno valor, para quem ganha pouco, o que vier vai se somar a isso. Você tem a melhoria na questão do endividamento, que acaba beneficiando todo o setor produtivo. Porque no momento que a economia ela passa a ter um nível maior de elasticidade, para que as pessoas tenham o crédito, você tem uma tendência de crescimento. E aí, Cátia, eu vi bolsonaristas dizendo, olha, R$18 só, um aumento só de R$18. Realmente, o fato é que a gente precisava, a gente queria que fosse mais, só que a gente não teve nada. Nos últimos anos, o reajuste foi de 0 para R$18. De R$0 para R$18. E se a gente for analisar mesmo no contexto social, mesmo que o aumento seja pouco, ele, de uma certa forma, vai ajudar. Toda ajuda, né, é bem-vinda para aquela pessoa, para aquele trabalhador que ganha pouco ou que às vezes não tem nada. Então, eu acho que mesmo que baixe relativamente baixo, né, esse aumento aí, como algumas pessoas colocam, vai ser sim benéfico para o bolso do trabalhador, para o bolso da pessoa que precisa ali daquele dinheirinho, daqueles R$18, seja lá quanto for, diariamente.
A oposição baixa para marcar território, né, Ananias? Eles precisam manter esse discurso, né? E aí, por isso, os bolsonaristas foram nas redes sociais, não só Eduardo Bolsonaro, como Mário Frias e tantos outros do PL, Carlos Jorge, enfim, falando R$18, fizeram ali a brincadeira com a picanha, dá para comprar picanha com R$18, mas é fato que é um aumento, né? Como Kátia disse, sai de zero para nada, e há uma promessa a de Lula desse reajuste ser anual e ter uma nova fórmula, não apenas considerar a questão da inflação, mas também como o crescimento da economia, né? O PIB está aí sendo alinhado nessa nova fórmula, então, promessas futuras. Em relação à isenção de IR, ele, como você colocou, né? Ele prometeu R$5.000, mas ele disse que vai precisar ser de forma gradativa, não vai dar para já começar saindo desses 5 mil. Eu queria avançar com você, João, nessa faixa de isenção do imposto de renda, que é um salto significativo, se você olhar. E aí a gente entra no tema que a gente tem debatido muito aqui, que é a questão do imposto sobre grandes fortunas. Sim. Por quê? Você pega essa faixa de até 5 mil, é a maior faixa, por incrível que pareça. Quem mais contribui, quem mais banca a União, quem mais banca o leão, entre aspas, o leão da Receita, quem mais alimenta ele, são os trabalhadores que ganham até R$5.000. Porque são a maioria do universo de contribuintes. Então, você chega nessa faixa e você tem aí praticamente 50%, 40% da contribuição. Aí você vai para as outras faixas de 5 a 20 mil ou 25 mil, você tem mais 10%. Aí vai escalonando. Quando chega nas grandes fortunas, eles contribuem com cerca de 2, 3%, quer dizer. E tem o maior acúmulo de capital e de renda, efetivamente. Porque, na verdade, se você pegar o trabalhador, ele não tem renda. Ele tem um elemento de subsistência. Aquilo ali não é usado como, por exemplo, quem tem dinheiro em debêntures, quem tem dinheiro aplicado em poupança, quem tem dinheiro aplicado em bolsa de valores, ele tem uma renda ali, é uma renda. Por quê? Porque ele movimenta ela e multiplica. Nos outros não, ele só tem, na verdade, ele administra um passivo. Ele deve tantos por mês, vou dar um exemplo, ele deve 1.000 e ele tem 1.300 para pagar. E ele vai pagando aquilo ali para e passo. Já o investidor que realmente tem renda, não, ele não depende disso. Ele tem uma aplicação e tem a sua manutenção que praticamente não tem grande impacto. É como a me falou, só R$18. Agora o outro deu 0, não deu para comprar uma picanha, realmente não. Agora também o que o presidente Bolsonaro deu, não deu para comprar um ovo, né? Agora é uma inversão desta lógica, que é uma lógica perversa, que o país precisa discutir. Poxa, como é que quem ganha até 5 mil é a maior faixa que contribui com o imposto de renda, enquanto as grandes fortunas estão aí sem taxação? Tem que inverter essa lógica. Olha, aí o presidente Lula anunciou... É bom, eu gosto muito de esclarecer essa questão, porque, só de repetir, quando a gente fala de grandes fortunas, não estamos falando de proprietários de SW4, né, João? Não estamos falando... Você está falando do meu passado, né? Não. Estamos falando de quem tem muito dinheiro mesmo, né? E aí tem uma parte da classe média que financia a SW4. Você é classe média, você não é detentor de grandes fortunas, então pode ficar... Se coloque no seu lugar. Eu vejo gente que mora num por andar, mas financiado em 500 meses, né? Não é. Aqui a gente tem que preparar que no Piauí, o número de ricos mesmo, identificado, não chega a 1.000 pessoas. Só lembrando que essa questão da taxação de grandes fortunas é uma pauta tão antiga. Eu lembro, antes mesmo de Lula entrar na presidência, Eduardo Suplicy, ele já trazia isso muito em pauta. Nazareno Fonteles, batia muito, né? E eu acho que a esquerda também fala, mas se perde quando ficou aí quase 16 anos no poder e não trouxe. Fez. Eu acho que agora é a hora de fazer. Né, e é uma pauta mundial, não é invenção da esquerda brasileira também não. Essa conversa que muita gente vê em grupo de WhatsApp, Telegram, não é real, é uma pauta mundial. Em outros países, inclusive, ela já existe. Davos mesmo, né? Que é o Davos, vamos dizer, o encontro dos ricos, né? Nós trouxemos aqui no Você viu lá que a maioria dos grandes milionários concordaram em contribuir, até porque não tem como não concordar, né? É verdade. Olha, aí o presidente Lula ele anunciou um reajuste de até 40%